Vamos lá, então, conversar um pouquinho hoje a respeito, né, de um capítulo do livro Caminho, Verdade e Vida, intitulado Educação no Lar. Nós vamos fazer aqui um percurso e a gente gostaria que ele fosse proveitoso e servisse de reflexão a todos que nos acompanham. Emmanuel, na coleção Fonte Viva, do qual o livro Caminho, Verdade e Vida faz parte, ele sempre vai comentar um versículo do Novo Testamento, seja dos Evangelhos ou das Cartas Paulinas. E para essa lição, Educação no Lar, ele vai trazer à tona o Evangelho de João, capítulo 8, verso 38. Aparentemente, o versículo escolhido pelo benfeitor Emmanuel não tem nada a ver com educação no lar, mas ele vai fazer uma costura interessante. A gente vai se valer, de uma análise mais detida do versículo para depois a gente passar para a mensagem, porque senão vão ficar uma coisa um pouco distoante. Eu vou ler aqui o versículo e vamos ver se vocês concordam comigo em relação a isso. O versículo escolhido é uma fala de Jesus que diz assim: vós fazeis o que também vistes junto de vosso Pai. Se a gente só olhar o versículo, talvez fique assim, poxa, mas com quem Jesus está conversando? O que está acontecendo aí nesse momento? A que pai ele está se referindo? Como assim, A gente precisaria de mais detalhes, porque o objetivo dele é realmente falar da importância dos pais na construção desses caracteres morais, o espírito reencarnante que vem ali na posição de filho. Pois bem, mas para isso, ele parte desse versículo que, a princípio, a gente precisa de mais elementos assim para uma investigação, para entender as motivações que o levaram a selecionar. Porque Emmanuel ele não faz nada ao acaso, sobretudo no campo do estudo do Evangelho. Então, a nossa missão aqui é entender um pouquinho mais a respeito desse versículo. No capítulo 8 do Evangelho de João, existe um primeiro episódio que vai ser narrado e esse episódio ele vai repercutir, vai dar vazão a outras experiências. Qual o episódio? Está acontecendo uma festa religiosa, Jesus acorda pela manhã ali em Jerusalém, vai orar e depois de fazer uma prece no Monte das Oliveiras, ele vai se apresentar ao templo. Nesse momento que ele se apresenta ao templo, muita gente vai comparecer. O templo de Jerusalém, que nos momentos de festividade, era lotado de pessoas. E no meio dessas pessoas que vão estar o escutando, vão existir criaturas de todas as classes possíveis. Nesse momento que Jesus está ensinando no templo, depois de já ter ido ao Monte das Oliveiras, ficava ali pertinho mesmo, escribas e fariseus vão apresentar para ele uma mulher, aquela conhecida passagem, do adultério. E aí eles vão querer interrogar Jesus para tentá-lo. Vão perguntá-lo: olha, mestre, essa mulher acabou de ser pega no ato e a lei mandou-nos apedrejá-lo. O que você fala a respeito? O objetivo deles era, de certa forma, pegar Jesus numa saia curta para que ele se comprometesse com uma fala. O sim ou não poderia, de alguma forma, colocá-lo em maus lençóis. Mas Jesus, sabiamente, resolve não dizer nada nesse momento, apenas escrever na terra. E ali os fariseus e os escribas vão ficar muito incomodados. E vão começar a provocar ele para que ele falasse alguma coisa. E o mestre, nesse momento, vai dizer: quem dentre vós estiver sem pecado, atire a primeira pedra. E aí ele vai voltar a escrever na terra, um a um, nesse meio tempo, vai saindo, e vai ficar Jesus com a mulher adúltera. Jesus vai perguntar: moça, onde que está aqueles que queriam te apedrejar? Ela: ninguém te condenou? Ela vai dizer: olha, ninguém. Eu também não te condenarei. O mestre arremata: vá, não peques mais. Então, a partir desse episódio,
que vai acontecer ali naquele momento é que a gente vai ter uma repercussão. E a partir dessa repercussão, Jesus vai continuar ainda dialogando com alguns fariseus, porque eles decidiram se não apedrejá-la, a mulher vai embora, e Jesus, possivelmente ali nas proximidades, resolveu continuar trazendo algumas lições. E é nesse momento, em contato com esses judeus, grande parte fariseus e escribas, é que ele vai conversando. Para quem às vezes não tem uma certa proximidade com o texto bíblico, os fariseus eram talvez uma das classes dentro do judaísmo mais conhecedoras, não só da Torá, das tradições escritas, mas também das tradições orais. Então, eles tinham um conhecimento absurdo a respeito de judaísmo. E os escribas, aquelas pessoas incumbidas de escrever, tendo em vista que nem todo mundo era escolarizado, eles também possuíam uma posição destacada, não só pela remuneração, por serem escrivãos, mas também porque eles copiavam os textos, né? Então acabavam tendo uma bagagem bastante expressiva. Ali eram dois grupos muito representativos dentro do templo. Então, dois grupos que, pelo conhecimento intelectual, o que seria esperado deles? Que eles tivessem uma postura mais humana, mais fraterna, porque, via de regra, se o conhecimento superior nos banha o coração, a vida vai nos solicitando cotas mais altas de testemunho, de trabalho, de serviço ao próximo. É o que, de certa maneira, Jesus vai fazer quando ele sintetiza a lei. Quando ele fala assim, olha, o que é mais importante da lei? Isso diante de um doutor da lei. Ele vai falar, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu espírito. Esse é o primeiro e o maior mandamento. Eis o segundo, que é semelhante ao primeiro. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus conjuga essas duas coisas, falando, olha, o segundo é semelhante ao primeiro. Existe uma semelhança fundamental que os conecta. Então, é impossível de nossa parte a gente falar que ama o divino, mas ao mesmo tempo está desconectado dessa criação, e às vezes subjuga essa criação aos nossos mesquinhos interesses e tudo mais. E os fariseus, infelizmente, por serem muito apegados às tradições exteriores, acabavam se esquecendo do compromisso de purificação íntima. Eles seguiam à risca tudo aquilo que era mandado, mas ficava muitas vezes mais externamente do que interiormente o compromisso deles. Então, a gente tem aqui um grande problema e uma grande dificuldade. Então, veja que nesse episódio, vamos lançar a mão desse detalhe, porque ele vai ser importante para nós. Que eles vão apresentar uma pessoa que está errando, né, que tinha acabado de errar, que é a mulher adúltera. Nesse momento, que eles iam apresentar essa pessoa para o Cristo, eles poderiam ter pegado qualquer parte da lei para abordar a questão ou o caso. Eles poderiam, porque eles sabiam muito, demais da conta. Mas quando eles foram apresentar a mulher, ao invés de se valer de alguma coisa que pudesse ser instrumento de transformação, eles vão falar da lapidação dela, mostrando esse rigor, de certa forma, que voltava o coração deles, não para uma compaixão construtiva que auxiliava as pessoas a se erguer, mas muitas vezes, apegado a essa justiça mais fria, eles acabavam conduzindo as experiências da maneira até mais desumana, porque quando a gente pensa hoje nas elevadas concepções de justiça que a gente tem, a gente vai encaminhando a situação, a nossa perspectiva para outro rumo, para outras noções, para outros anseios. Então, vejamos aqui que esse episódio é interessante. Enquanto Jesus ele está atento a esse coração humano, porque o fato dele escrever sobre a terra com o dedo,
né? Mostra esse ato de plena humanidade do Cristo, que diante de uma situação como essa, né, de alguém errando, ele abaixou-se o máximo que ele pôde, né, porque ele começou no monte, depois foi para o templo, e quando de repente estava escrevendo com a mão ali, então agachou. Dentro do estudo do Evangelho, né, essa postura dele é de profunda compaixão, piedade com esse coração humano, que de certa maneira vai estar marcado ali pelas suas dores, pelas suas dificuldades. Ele escreve não com um instrumento, mas ele escreve com a própria mão, né? A falar desse contato efetivo com essa condição humana. Não para condenar, não para destruir, mas para transformar o coração, né? Para se colocar à disposição daquelas almas que ali estavam presentes. Mas o fato é que, valendo-nos desse episódio aqui, Jesus vai continuar conversando com os nossos amigos, né? E eles vão apresentar uma postura não acolhedora ao Cristo, né? Por mais que a lição tivesse ficado ali muito expressiva, eles tiveram dificuldade de lidar com alguém em erro. Jesus vai resolver fazer um discurso a respeito da condição dele, do valor da missão, do propósito espiritual que ele teria. Esse detalhe é importante, porque ele vai dizer assim: eu sou a luz do mundo. O que me segue não anda em trevas, mas terá o lume da vida. Quando Jesus começa a dizer a respeito de quem ele era, né, a falar da missão espiritual que ele tinha junto à comunidade planetária, os fariseus, né, que tinham conhecimento profundo da lei, eles levantam ali as orelhas e vão fazer esse movimento de oposição. Espera aí, como que você pode falar isso de você mesmo? Dentro da tradição judaica, para o seu testemunho verdadeiro, uma outra, aquilo que você diz para ser verdadeiro, uma outra pessoa precisa confirmar. Não pode ser só você, na verdade, pelo menos duas pessoas a mais, ou seja, além de você, né, outras duas pessoas têm que estar confirmando. E aí Jesus vai lançar a mão de uma ideia muito expressiva, muito interessante, porque ele vai falar assim: olha, quem eu dou testemunho de mim mesmo e o Pai que me enviou dá testemunho de mim. Então, ele está colocando em outro patamar. Olha, o que eu estou dizendo é tão verdade que o Criador confirma. Só que para um fariseu que tem essa pretensão de estar nesse lugar de alguém que está sempre em contato com o divino por estar seguindo a exterioridade, ele vai olhar para aquilo ali com um certo ciúme ou, de certa forma, com um certo desdém. Não vai validar aquele testemunho, porque eles tinham essa noção de exclusividade, de filhos privilegiados, sabe aquele filho que dá trabalho, porque ele não aceita os demais ali na casa e tudo mais, então fica aquele incômodozinho, porque ele quer tudo só para ele. Essa é a pretensão do fariseu. A lição tinha sido impressionante, a verdade tinha se manifestado naquele momento, mas eles preferiram manter-se arredios. Não souberam reconhecer a maneira mais adequada de lidar com o mal, de gerir o mal, e não estavam tendo a capacidade de acolher o infinito bem que se derramava ao coração deles. E aí, Jesus ele vai continuar ensinando, e o pessoal ficou muito incomodado mesmo. E é onde o mestre, em conversando com eles, vai chegar no nosso versículo, porque ele vai começar a falar assim: olha, vem trazer a verdade, né? Vocês vão conhecer a verdade e a verdade vos libertará. Só que nesse momento, né, pessoal, eles vão evocar algumas tradições, evocar uma certa descendência. Eles vão falar assim: olha, nós somos descendentes de Abraão, e em tempo algum fomos escravos de alguém. Como tu dizes que
viremos a ser livres. Como assim, né? Os fariseus estão considerando a condição deles. A gente não está como escravo, né? Talvez o povo hebreu já tivesse vivido a escravidão, mas naquele momento eles estavam livres. Eles eram filhos de Abraão, eles eram detentores de um patrimônio, né, inenarrável, e para eles essa noção de descendência, partir, né, desse patriarca reconhecido como sendo o vanguardeiro do monoteísmo, era para eles fundamental, colocava eles num lugar de certa autoridade. Olha, né, as minhas credenciais, de onde eu descendo, sou de família tal, né? A gente tem muito disso, acaba que ainda no mundo. E aí, Jesus vai começar a explicar essa noção de liberdade, né, que vai ser importante aqui para a gente. Ele começa a explicar a noção de liberdade. Ele vai falar assim: em verdade vos digo que todo que comete pecado é escravo do pecado. Ora, o escravo não fica para sempre na casa, mas o filho fica nela para sempre. Então, vejamos, Jesus está dizendo assim: olha, essa verdade que eu venho trazer, a missão espiritual que eu tenho é colaborar, né, para que aqueles corações que estão escravizados nas más paixões, nas más inclinações, essas almas acordem, despertem e possam cumprir a missão espiritual. Jesus está colocando nesse lugar de referência, enquanto o irmão mais velho da humanidade, ele vem revelar Deus na sua gloriosa sabedoria e ser para a gente o modelo, né, principal de conduta para que a gente pudesse espelhar. E aí ele está dizendo, olha, né, aqueles que de certa forma não estão se atentando ao padrão ético-moral, né, acabam se tornando escravos do equívoco, escravos das próprias limitações, das próprias fragilidades, e acaba perdendo a oportunidade de desfrutar do melhor da casa divina. Essa noção de que essa pessoa que é escravo, que é servo, né, que está sujeito às limitações, às fragilidades, às vicissitudes tão somente da matéria, é um coraçãozinho que, diante de tamanhas preciosidades que Deus oferece, né, às vezes é uma alma que se sente apartada, sempre em algumas complicações e tudo mais. Então, nesse momento aqui, que é interessante a gente notar, é que Jesus vai falar dessa condição que eles estavam, frente, eles tinham tudo que eles poderiam ter para se mostrarem cada vez mais maduros, né, mais responsáveis, mas vamos pensar, eles estavam apartados disso, um tanto que insensíveis, muitas vezes, inaptos a essa compreensão superior. Só que a gente precisa pontuar um detalhe. Os fariseus eram aqueles que tinham uma missão pública frente às sinagogas, que eram uma espécie de casas religiosas, né, que funcionavam ali para o cultivo da fé e dos princípios do judaísmo. Dentro dessas sinagogas, eles eram referência, porque eles eram muito escutados por tendo em vista, né, todo o conhecimento e bagagem que possuíam. Só que ao invés dele ser o modelo, uma referência de almas, né, que estão ajudando os outros na melhor direção, infelizmente, por causa desse apego à exterioridade, né, dessa postura mais orgulhosa, né, dessa visão mais fria da vida, infelizmente, eles construíam, né, uma religiosidade apartada da presença genuína de Deus. E é o que Jesus, de certa forma, vai chamar a atenção deles. Olha, eu bem sei que sois filhos de Abraão, mas vós quereis me dar a morte, porque a minha palavra não cabe em vós. Frente a tudo que Jesus estava dizendo e que eles tinham, né, se manifestado contra, né, já estavam querendo a morte dele, Jesus está considerando, como assim? Vocês estão falando de Abraão, né, dizendo ser filiados a ele, mas olha o que vocês estão querendo fazer. Que tipo de conduta é essa? Olha a
a incoerência, a contradição que existe. Você falar, né, de alguém que tem um propósito genuíno com Deus e de repente você nutriu a disposição de ferir, de machucar alguém. Como assim, né? Como que entender efetivamente essa filiação? E aí é onde a gente chega no nosso versículo 8:38. Eu falo o que vi em meu Pai, e vós fazeis o que vistes em vosso Pai. Então, Jesus vai dar aqui uma noção interessante que é a partir dela que Emmanuel vai se valer para escrever a mensagem. Mas o que ele está considerando? Olha, eu estou falando de Deus daquilo que vi. Eu posso dar testemunho daquilo que eu compreendo. Então, estou fazendo isso. Né? Essa revelação de Deus enquanto esse Pai amoroso, né, que trabalha pela reconstrução do destino dos seus filhos diante dos seus equívocos, é esse Pai que está presente, que provê, que acolhe, que respeita, que não destrói, mas que abençoa. Toda essa compreensão de Deus parte, né, do estágio evolutivo que o Cristo tinha. Estava coerente, né, com a posição evolutiva dele. E aí Jesus vai dizer, olha, e vós fazeis o que vistes em vosso Pai. Diante, né, de Deus, os fariseus, ao invés de efetivamente trazerem algo divino, eles estavam projetando, porque é um movimento, às vezes, natural que a gente tem, né? A gente projeta as nossas questões em Deus, as nossas limitações, as nossas fragilidades, enquanto Deus era revelado pelo Cristo, né, a partir dessas noções superiores, pelos fariseus, era ainda uma concepção tão restrita. O Deus que eles falavam, né, desse lugar ainda tão rigorista, falava das dificuldades que eles tinham de perdoar, de compreender, de amar. Então, a partir das noções tão rasteiras e tão rasas, eles falavam, e aí é interessante, né? Que Jesus coloca vosso Pai, vós fazeis o que vistes em vosso Pai. No texto bíblico, todas as vezes que a gente vê esses pronomes possessivos, né? Meu Pai, vosso Pai, nosso Pai, a gente precisa ficar atento, porque não é simplesmente uma mudança de direção, mas fala também dessa perspectiva de compreensão. Quando Jesus fala meu Pai, é a maneira que ele entende. Quando ele fala vosso Pai, ele está dizendo assim, do jeito que vocês entendem. Quando fala nosso Pai, é uma maneira comum de entender. Então, sede perfeitos como vosso Pai celestial é perfeito. O que Jesus está dizendo? Olha, vocês vão ser perfeitos. Em qual medida? Na medida do vosso Pai, na medida que vocês compreendem a Deus. Então, Jesus está sendo coerente para a gente pensar o seguinte, né? Você vai buscar sempre o seu melhor, na medida que você vai entendendo o melhor de Deus. Isso já está lá no Sermão do Monte, né? Dentro desse trabalho. E Jesus está estabelecendo essa noção, olha, a gente só vai falar de Deus o que a gente consegue, o que a gente compreende. E muitas vezes a nossa experiência com o divino, ela está muito cerceada pelas nossas limitações. Por isso que os espíritos vão alertar que nos falta ainda um sentido para compreender a natureza íntima de Deus, porque está muito obscurecido muitas coisas. A gente sente, procura adivinhar, mas ainda não tem uma total compreensão. E aí Jesus vai dizer para ele, olha, se sois filhos de Abraão, fazei as obras de Abraão, mas nesse momento, o que vocês estão tentando fazer? Vocês estão, acaba, infelizmente, me perseguindo, ferindo as pessoas, e não é a isso, né, que a presença divina revela em nós. Se existe realmente essa filiação, procura honrá-lo. Então, Jesus vai chamar a atenção para esse sentido mais profundo, né, de honra. É preciso saber honrar aquilo que a gente recebeu por filiação.
E aí é onde a gente vai direcionar o nosso olhar para aquilo que é o texto de Emmanuel aqui, Educação no Lar, quando ele vai chamar a atenção, né, do papel fundamental que os pais exercem na habilitando os filhos, oferecendo elementos para esses filhos. Porque, da mesma forma, pensemos que esses fariseus eram uma espécie de representações, né, de liderança, de coordenação ali naquele momento para os judeus, e diante do conhecimento de Deus, diante da possibilidade de entender um pouquinho melhor de Deus, esses fariseus ocupavam esse lugar muito fundamental, né? Os pais dentro de casa, para esses espíritos reencarnantes, eles vão oferecer essa base, vão ser essa ponte de contato com o divino. E de acordo com a maneira que esses pais se portam, eles podem ser um pouco mais parecidos com Cristo, que estão revelando algo genuinamente de Deus, né, conforme o Cristo podia entendê-lo, ou a gente pode, às vezes, acabar, infelizmente, nutrindo essa disposição mais rasteira dos fariseus, que estão falando muitas vezes de Deus, mas que, apesar do discurso bonito, existe um comprometimento na parte da postura, da coerência, e nem sempre é possível perceber ali um nível de responsabilidade, né, na conduta, na exemplificação. Então, Emmanuel ele quer chamar a atenção, né, para esse cuidado. Né? E eu vou agora ler a mensagem na íntegra, porque eu acredito que com esses detalhes que a gente trouxe, fazendo essa ponte, a gente vai aproveitar melhor o texto aqui para destacar alguns elementos. Então, vamos lá para a leitura, para a gente entender o que Emmanuel está comentando. O versículo, vou ler de novo e a gente lê a mensagem. Vós fazeis o que também vistes junto de vosso Pai. Emmanuel diz assim: preconiza-se, na atualidade do mundo, uma educação pela liberdade plena dos instintos do homem, olvidando-se, pouco a pouco, os antigos ensinamentos quanto à formação do caráter no lar. A coletividade, porém, cedo ou tarde, será compelida a reajustar seus propósitos. Os pais humanos têm de ser os primeiros mentores da criatura. De sua missão amorosa decorre a organização do ambiente justo. Meios corrompidos significam maus pais entre os que, a peso de longos sacrifícios, conseguem manter na invigilância coletiva a segurança possível contra a desordem ameaçadora. A tarefa, a tarefa doméstica nunca será uma válvula para gozos improdutivos, porque constitui trabalho e cooperação com Deus. O homem ou a mulher que desejam ao mesmo tempo ser pais e gozadores da vida terrestre estão cegos e terminarão seus loucos esforços, espiritualmente falando, na vala comum da inutilidade. Debalde se improvisarão sociólogos para substituir a educação no lar por sucedâneos abstrusos que envenenam a alma. Só um espírito que haja compreendido a paternidade de Deus, acima de tudo, consegue escapar à lei pela qual os filhos sempre imitarão os pais, ainda quando estes sejam perversos. Ouçamos a palavra do Cristo. Se tende filhos na terra, guardai a declaração do Mestre como advertência. Da mesma maneira que Jesus está orientando, advertindo os fariseus quanto à postura equivocada que eles estão tendo, na representatividade que eles têm frente aos judeus, Emmanuel está alertando aos pais quanto à postura frente aos filhos, que às vezes é levado a conta de vigilância, de imprudência, e o exemplo, tudo aquilo que, toda essa condução do processo educacional, ao invés de levar a cabo a instrução ético-moral, desses corações que estão retornando ao orbe, ela vai deixando a desejar, o que faz com que esses filhos percam essa referência. E o conhecimento deles, do divino, do sagrado, da transcendência, da espiritualidade, acaba por
não ser alcançado da maneira que poderia por causa desses corações que estão servindo ali de intermediários. Emmanuel começa ressaltando, né, que se a gente olha para o mundo ainda de provas e expiações, os nossos paradigmas, os nossos modelos sociais não são os mais evangelizados, não são os mais espiritualizados, o que gera um déficit muito grande. Se a gente for simplesmente no efeito manada, pela influência coletiva, nós não vamos ter um ambiente seguro para falar assim, olha, né, se não der certo em casa, está tudo certo, que lá fora talvez vai ser o ambiente mais adequado. Ainda não é assim, porque à medida que sociedades avançarem, logicamente, a gente vai perceber um panorama social cada vez mais, né, purificado, e vai ser extraordinário a gente poder adentrar a todos os lugares, atento que ali vai existir algo de Deus. Mas até que a terra seja esse grande templo sagrado em que a lei divina se manifesta em todos os lugares, existirá propósitos superiores vinculados ao lar, vinculados ao ambiente familiar. Porque esse reingresso de um espírito à carne, que provisoriamente vai estar sob a bênção do esquecimento, mas que ele não deixa de ser um espírito com a sua história, ele ali naquele aconchego, né, naquela, naquele lugarzinho, ele vai receber ali sementeiras sacrossantas para ele administrar as forças espirituais que lhe borbulham dentro da alma. Porque lembremos Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele diz que o espírito, quando reencarna, dois elementos lhe são necessários: consciência e tendência instintiva. Isso quer dizer que, por mais que a gente não se lembre, a nossa consciência não se apaga, ou seja, a nossa referência de vida enquanto construção espiritual, ela prevalece. Mas mais do que isso, as nossas tendências, elas também ficam acesas. Isso quer dizer que o grau de bondade ou não em mim, desde criança, ele não circunscrito a fatores genéticos, nem está tão somente relacionado a aspectos sociais. Eles existem algo intrínseco. A pré-existência da alma fala-nos de elementos fundamentais que a gente tem que observar. Um espírito tem uma visão de mundo quando ele reencarna. Ele tem tendências que vão nortear ali a sua experiência, a sua forma de se relacionar. E levando em conta ainda que a matéria provisoriamente pode obscurecer-lhes as capacidades maiores, né? Ele pode acabar sendo limitado, tanto que restringido nas suas possibilidades mil, ele vai precisar de amparo ali para aterrissar, né, no solo terreno e recomeçar ali a sua jornada frente à continuidade da sua trajetória espiritual. Porque vejamos Emmanuel, quando ele diz que a tarefa doméstica nunca será uma válvula para gozos improdutivos, porque constitui trabalho e cooperação com Deus. Houve alguém, houve um espírito, que ele, depois de assumir algumas responsabilidades no mundo espiritual, no seu planejamento, ele se dispõe a esse retorno. E a gente precisa, imaginemos, quanto mais a gente criar um ambiente saudável, e aqui eu não estou falando de a questão de ser pais perfeitos, ou a questão de ter um ambiente perfeito. Nós teremos famílias perfeitas em mundos celestes ou mundos ditosos, a gente já vai vislumbrar lares plenamente saudáveis. Mas a gente ainda encontra, né, em grande parte, lares que estão procurando equilibrar-se, porque o nível de desajuste, de desarranjos ainda é muito expressivo. A nossa meta agora não é nem o lar mundo celeste, é lar família de regeneração. Esse sim é uma meta possível e viável. E nessas casinhas, é claro, né, vai ter às vezes desentendimentos, às vezes vai ter algumas brigas. Então, estamos sujeitos a tudo isso. Nem sempre as coisas vão dar certo. Mas no lar de regeneração, o que é amar? É a maneira com que se administra esses desarranjos,
esses instantes de conflito, esses pontos de tensão, a maneira que se relaciona com a matéria e tudo mais, tudo isso vai sendo levado em consideração. Porque às vezes, por exemplo, os pais ali, o esposo, a esposa, estão brigando e os filhos podem até ver, né? A gente observa o quanto essa influência é expressiva aos filhos, porque, sobretudo, quando eles estão mais pequenininhos, observam a todos e, às vezes, eles vão aprendendo palavras que, intencionalmente, os pais não falaram, né? Não os ensinaram, mas eles ouviram alguém dizendo. Então, eles vão lá e repetem, às vezes, sem ter dimensão ou modos de operacionalizar as coisas, né? Tem criancinhas que, é até curioso, elas começam a demonstrar certas manias que são oriundas dos pais. Às vezes, um fala mais alto, fala de um determinado jeito, e a criancinha vai incorporando aquilo ali. Porque, claro, o progresso tem a ver com elementos internos, elementos externos, e o ambiente interfere, né? Ele não é o determinante, mas ele interfere. É um campo de influências substancial, sobretudo, para esse coraçãozinho que está recomeçando a sua trajetória. E quanto mais a gente vai tendo um ambiente saudável, que vai trabalhando as questões de forma mais madura, mais isso vai representando elementos importantes na renovação desse coração, que, vejamos, às vezes pode ter trazido tendências difíceis, que às vezes a gente olha lá, parece bonitinho demais, aquelas bochechinhas gordas, aqueles pezinhos, mais lindo do mundo, mas quando a gente vê, parece um capetinho encarnado, né? Faz bagunça dali, daqui, ele já apresenta alguns comportamentos que a gente observa, e nesse processo todo, né, a gente gostaria de ressaltar talvez um detalhe muito importante, porque como a gente começou dizendo, estudando o contexto da passagem que Emmanuel se vale, é a nossa perspectiva de Deus, o que a gente tem buscado, né? Do conhecimento que a gente tem para nos relacionarmos com a vida e com aqueles que nos cercam. Os fariseus e os escribas, que sabiam muito de Deus, se valeram, né, do conhecimento divino para sustentar a necessidade do apedrejamento. Eles poderiam ter mobilizado outras tantas partes que advogariam em favor da renovação de um coração. Eles foram frios, eles foram, né, ali reducionistas da questão, quando eles poderiam ter ocupado uma posição diferente. E quando a gente pensa nos pais, os pais podem se valer de todo o conhecimento superior que tem para conduzir os filhos da melhor ou às vezes da maneira mais indébita. Quantos pais, às vezes, nessa noção mais rigorista, constroem caminhos difíceis diante dos filhos e para com os filhos, porque sustenta aquela mentalidade de punição e recompensa. Você fez o certo, eu te dou alguma coisa boa, você fez o errado, eu te dou alguma coisa ruim, né? Essa postura, punição e recompensa, ela cria filhos que procuram fazer o máximo de tudo para alcançar a agradabilidade, né? E estão sujeitos ao medo e à insegurança constantemente, porque esse clima de punição e recompensa, ele vai alimentando fragilidades, né, e determinadas posturas que são, muitas vezes, inadequadas. Nós não precisamos ser condicionados enquanto filhos, né? Espíritos reencarnantes, a gente precisa ser educado, porque o condicionamento é diferente da educação. Veja, chega um espírito legalista, um jovem rico, pensa num fibão, pensa num filho comportado, porque ele chega para Jesus e diz assim: o que eu preciso fazer para ganhar a vida eterna? O que eu preciso fazer para ganhar a vida eterna? Aí chega para Jesus, né? E o mestre vai responder assim: olha, você precisa guardar os mandamentos, né?
o jovem pergunta: quais são? Jesus vai apontar os mandamentos e ele vai falar assim: olha, eu cumpro isso desde pequeno. E aí, até esse momento aqui, a gente pode falar assim: nossa, meu Deus, né? Sucesso total a educação desses pais. Porque pensa numa pessoa na linha, no prumo, né? Ali fazia tudo, 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 tudo. Ninguém encontraria exteriormente algum defeito. Ninguém. Às vezes, os pais, na pretensão, né, de educar, condicionam o filho. Vai condicionando ele, né, nessa questão de recompensa. Você faz o certo, você vai ganhar isso, você faz o certo, você vai ganhar isso. Você vai... E aí vão limitando o filho, não na educação dos seus caracteres interiores, a entender o que eles têm de potencialidade, o que eles têm de fragilidade, mas vão condicionando. Só que condicionamento não é transformação, não é evolução. Você tem um jovem rico que é condicionado, porque ele é tão bom, mas tão bom, mas tão bom, na visão dele, que ele está preocupado com alcançar um estado futuro, né? Que dia que é a minha promoção? O que eu vou... Né? Porque a questão aqui, o que eu devo fazer para ganhar a vida eterna? A pergunta, ele não está querendo saber a resposta, ele está querendo uma aprovação, né? Porque ele vai dizer assim, olha, eu faço isso tudo, tem muito tempo, né? O que está me faltando? Não é alguém que está preocupado com o que falta, em melhorar aquilo que não conseguiu. Não é essa questão do jovem rico. É alguém que está procurando aprovação, ele está procurando promoção, ele está procurando tudo, menos entender o que ele precisa melhorar. Então, aparentemente, ele seria um modelo de filho perfeito, mas não é um filho transformado, educado, porque ele talvez não foi visto nas suas dificuldades, ele simplesmente foi cultivado na perspectiva de quanto menos trabalho der, melhor. Que às vezes acontece. Você vai não olhar para o seu filho na integralidade, mas tentar cerceá-lo de todos os modos, para que ele se ajuste ao filho que você acha que ele precisava ter. Porque sendo eu desse jeito, né, o meu filho não pode ser diferente. Só que na perspectiva espírita, não é essa a tarefa. Não é transformar os filhos, né, em minis personalidades dos pais. Não é isso, mas é servir de referência e ponte para apontar para o divino. Para que, olha, você, antes de ser meu filho, você é filho do Criador. E você, antes de precisar ser igual ao papai, precisa entender um pouco mais de Deus, porque ele é a referência. Eu estou aqui tentando entender um pouco mais dele. Você também está chegando agora na matéria de novo para continuar um pouco mais essa trajetória, mas a meta é ele. Porque eu tenho limitação, filho, eu tenho fragilidade, eu não dou conta de tudo, eu estou tentando aprender. Veja que nessa postura mais humana, a gente cria um espaço mais expressivo para que o filho ele possa olhar para si, entender a meta, mas entender caminho, entender a noção de aprendizado, porque o filho, o jovem rico, ele não estava em condições elevadas, por mais que exteriormente ele fosse o protótipo assim ideal, fala, nossa, isso daqui dá para exibir para todo mundo, porque, né, você tem duas crianças, né, e dois pais olhando, ou algumas outras pessoas olhando. Parece que é uma vergonha. Falar, nossa, esse aqui é meu filho, e aquele lá, ele está ali dando um trabalhinho. Porque às vezes existe esse sentimento de posse, né? Meu filho, ele precisa representar um pouco de mim ou um pouco do que eu anseio. Ele é um outro espírito. Não dá. E respeitar esse outro espírito na sua condição, às vezes até mesmo sexual, porque às vezes pode não corresponder à condição dos pais em si, olhar com respeito para esse filho e entender, olha, a meta não sou eu, filho, é Deus. E dentro disso, tudo que eu entendi um pouquinho de Deus, eu vou te oferecendo
mas eu não consigo entender tudo de Deus ainda. Eu estou nessa busca por entender. Da mesma forma que Deus, olha, que o Criador faz com a gente, já caminhando aí, para a gente ir encerrando as nossas reflexões. Da mesma forma que Deus age comigo, eu vou tentar agir com você. O que Deus faz? O Criador, ele assume uma proposta do amor incondicional. Isso quer dizer, meu filho, não existe nada que você possa fazer que vai me afastar de você. Não é o seu acerto ou o seu erro que vai fazer você merecer o meu amor, porque eu te amo, independente de qualquer coisa. Você pode acertar e pode errar. Não, você não precisa fazer nada para merecer o meu amor. Você não precisa fazer nada para você merecer algo de mim. Eu, enquanto seu pai, eu vou tentar entregar o melhor. Às vezes não vou conseguir amar da melhor forma possível. Isso acontece com os pais. Estão aprendendo também a amar. De Deus, é claro, a incondicionalidade se mantém. Deus não desce para errar com a gente, mantém-se atento a tudo isso. Mas enquanto papai, enquanto mamãe, ter esse olhar para o filho e falar assim, olha, não importa, não existirá qualquer circunstância. Papai, mamãe, estão aqui para sustentar o compromisso de te amar. Porque esse é o nosso compromisso, de revelar Deus para você. Esse Deus que cada dia mais a gente entende enquanto esse coração que levanta, que abraça, que afaga, que corrige, que instrui, mas que não está condicionado à atitude do filho para fazer alguma coisa. E além de não deixar de amar, Deus faz o seguinte, ele cria um espaço respeitoso, acolhedor para o erro. Como assim? Observa que dentro da pedagogia das reencarnações, o que Deus está dizendo? Meu filho, errou, vamos recomeçar. Não é seus erros anteriores que vão te determinar, não é o que você fez. Não deu certo, você tentou, você fez o seu melhor, você procurou ser o máximo responsável, procura agora. Se não foi responsável, se errou intencionalmente, mas agora é o momento de recomeçar. Deus assume essa postura. Eu sempre vou te amar, independente das circunstâncias. Então, não são os seus erros que vão me deixar mais feliz, não são os seus acertos que vão me deixar mais feliz, não são os seus erros que vão me deixar triste. A questão não estou circunscrito a isso. Mas eu vou te habilitar, vou te dar todas as ferramentas para que você, sendo livre, em compreendendo um pouco melhor a vida, você possa caminhar com o máximo de dignidade possível. Porque esse é o meu compromisso diante do seu coração. Te oferecer tudo que eu puder para que você se sinta cada vez mais responsável pela trajetória que você está construindo. E se errar, se precisar tentar de novo, recomeçar, estarei aqui à disposição. Porque aí sai dessa questão do medo, sai dessa questão, às vezes, desse clima de insegurança que tantos filhos têm sido criados. E que, às vezes, machuca demais. Porque o filho, às vezes, não tem coragem de escolher um próprio caminho na vida, porque, no fundo, fica aquela ideia introjetada de que, nossa, se eu errar, eu não vou merecer o melhor, eu vou ser abandonado, eu vou ser deixado de lado. Quanto o compromisso de Deus olha, você é responsável pelo seu destino, mas eu nunca vou deixar de estar com você para recomeçar. Os instrumentos que a vida vai utilizar não é para que você sofra, porque por sofrer ninguém alcança a redenção. Toda vida trabalha pedagogicamente para que o melhor visite o nosso coração e a gente saia cada vez mais maduro. Então, essa mentalidade menos de medo, de olha, viva, aprenda, mas com responsabilidade, porque é o que a gente mais tem precisado. Não é endossar os equívocos dos filhos, não é passar pano, não é se omitir, mas é reafirmar esse compromisso, que é o que Jesus fez com a mulher adulta, é o que ele estava propondo com os fariseus, que é talvez o que Emmanuel aqui está chamando a atenção, para a gente pensar no valor desse lar, que é essa célula do amor divino, que revela o compromisso com Deus, de você
tem todas as melhores condições para assumir o seu lugar no mundo. Mas para isso, esteja atento. Medita, repensa, age com responsabilidade. Mas entenda, você tem condições de construir um destino maravilhoso, extraordinário. Né? Não há ingenuidade de querer abençoar, né, o outro desconhecendo quem ele seja, mas de encorajá-lo a viver com a dignidade que ele pode viver. Porque isso foi o que Jesus fez. Olha, se errou, torna-se a pecar. Né? Vai viver, vai tentar. Mas, se possível, esteja atento. Aquilo que você fez, né, e você viu que não deu certo, não tem necessidade de repetir. Vai criando referência, porque os nossos erros, eles podem servir de referências importantes. Eles podem servir de referências importantes. Então, dentro de casa, né, os próprios erros dos pais podem servir de referência, mas não na necessidade de medo, de imposição, de exigência, porque às vezes a gente asfixia, a gente tira a possibilidade do outro ser, por causa das nossas questões, enquanto pais, enquanto mães, tira as possibilidades dos filhos, de pertencer, de ser, de tentar, de ir em busca. O destino nosso é Deus. E a gente pode ser, na vida uns dos outros, conforme a gente vai entendendo um pouco mais de Deus. A gente pode ser esse exemplo. Não é questão, né, de falar muito, mas é de viver de maneira condizente. Aprendendo a recomeçar, a renovar, reconhecer os erros. Né? Chegar para os filhos às vezes e falar, olha, você viu aquela postura minha? Aquilo ali não foi interessante. Fui muito autoritário. Às vezes o pai fala, fui muito autoritário com a sua mãe. Olha, filho, você está vendo que o papai não está ajudando muito dentro de casa. Essa não é a melhor postura. Quanto mais a gente cria essas noções mais lúcidas de que pais estão aprendendo, filhos estão aprendendo, mais a gente vai construindo esse caminho amoroso ao Criador, que é a nossa destinação. E esse é o nosso fim, construir no lar, nesse espaço seguro, poucas pessoas onde a gente se enxerga, se percebe, esse espaço maduro, responsável, para que o outro, em reencarnando, ele possa receber essa medida de amor, para que ele possa devotar-se a Deus de todo o coração, com todas as forças da sua alma, com todas as forças do seu espírito, ele possa se entregar e fazer para o outro, né, aquilo que ele está em condições de fazer também para com ele, se perdoar, se compreender, se tolerar, se perceber e também cada vez mais entregar isso para o outro, porque como a gente vai sendo construído dentro de casa, essas referências que a gente vai tendo, quanto mais saudáveis, mais renovadas, mais maduras, mais espiritualizadas, mais a gente vai construindo corações que vão tendo menos insegurança, menos medo, né? E não vão sendo aqueles trabalhadores que têm só um talento e que enterra por causa de medo, porque acha que Deus, porque acha que a vida é severa. Não, a vida veio para a gente tentar multiplicar as nossas possibilidades e aprender, né, entendendo que cada qual está construindo a sua própria história. Obrigado pela paciência, pela misericórdia de vocês e nos acolherem. Deus lhes pague a oportunidade de estarmos juntos aqui.